Hoje eu tive a oportunidade de conduzir um momento de adoração, de louvor com o nosso ministério e cantei todas as canções de um CD novo que acabamos de lançar. Mas isso não é jabá não. O porquê que eu estou falando isso? Porque nós tocamos sem o nosso baterista, que Deus recolheu nessa última quinta-feira de madrugada. Nós cantamos músicas que ninguém conhecia, cantamos sem a bateria, ou seja, ficamos musicalmente falando um pouco improvisados. Mas o porquê digo isso para você? Porque tenho a consciência, a convicção de que era assim que Deus queria. Afinal, Ele tomou para si o nosso baterista, talvez porque Ele estava precisando de um lá no céu. Se Ele tomou para Ele queria que não estivesse com a gente. Então nós oferecemos o nosso melhor. A pergunta que nós fizemos no início do culto de hoje foi: o que Deus quer de nós? Nós fomos ao profeta Miqueias, que no capítulo 6, versículo 8, responde o que Deus quer daquele povo. Só que antes de responder, o profeta faz perguntas. Será que Deus quer sacrifícios de bois? Será que Deus quer ovelhas de um ano? Será que Deus quer tonéis de azeite? Será que o que Deus quer? O que Deus quer de mim é diferente do que Ele quer de você. Talvez para você Ele queira o seu namoro. Talvez para mim o emprego. Talvez para você o seu dinheiro. Talvez para você ou para mim o tempo. Olhamos para a vida de Abraão. Abraão era amigo de Deus, tanto que quando foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse: será que eu posso ocultar do meu amigo Abraão o que eu hei de fazer? E daí então, quando a gente chega no capítulo que Deus pede para ele sacrificar seu filho, Deus diz assim: Abraão, eis-me aqui. Eu quero de você isso, você pega o seu filho, você vai para as montanhas de Moriá. Legal. Na manhã seguinte, Abraão vai. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão chega no Monte Moriá. Fala para os servos: fiquem aqui, que eu vou subir e eu vou adorar e já volto. Ele ia sacrificar o filho. Quando ele arma todo o altar, ele amarra Isaac, não há outro sacrifício senão o próprio filho. O anjo diz: Abraão, e novamente de prontidão ele diz: eis-me aqui. E o anjo diz: não, sacrifica o seu filho não. Você já foi provado e aprovado. É obediente. Ali tem um cordeiro, pega, sacrifica. Deus não está preocupado com o que nós vamos sacrificar. Ele quer a nossa obediência, a nossa fidelidade. Ele quer nos provar, porque Ele é Deus. Ele não precisa daquilo que vamos sacrificar. Ele precisa de relacionamento. Ele precisa que a vontade dEle seja feita. Olhamos para a história de Davi, antes para Saul, e Saul não obedece o que o profeta Samuel diz, quando manda ele simplesmente aniquilar o rei Agag e todas as posses, crianças recém-nascidas, bois, tudo dos amalequitas. Só que Saul poupa, e quando o profeta chega, ele ouve o barulho, e Saul diz assim: eu poupei um pouco de boi para fazer um churrasco da hora. Não era para ter poupado. Acaso Deus se agrada mais de sacrifícios do que de obediência? Daí então entra o rei Davi. Samuel, ao ir ungí-lo, recebe a orientação de Deus: não olha para a aparência, porque eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. E assim nós vemos na história daquele rei que viveu altos e baixos, um relacionamento de intimidade com o Senhor. João 17, Jesus orando por si mesmo no começo do capítulo diz: Pai, que eles façam a sua vontade. O meu desejo é que a tua vontade seja feita, que eles se relacionem contigo. Deixa eu te falar algo, eu estou terminando. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. A eternidade, viver para sempre, era o desejo do coração do Pai para mim e para você. Mas o ser humano pecou, tanto que Deus teve que colocar anjos para protegerem a árvore da vida.
O ser humano pecou e Jesus é a ligação agora para esse relacionamento de eternidade. O que Deus quer de nós nessa terra não se compara àquilo que Ele vai nos oferecer na eternidade. A reflexão que eu deixo para você nessa hora é: o que Deus tem pedido de você? Entregue, porque isso tem valor eterno. Entregue, porque essa é a vontade do Pai. Entregue, porque Ele tem o melhor. Entregue, porque Ele sabe o quadro completo, mesmo que você esteja vendo só uma pontinha dele. Que você possa, através dessa reflexão, ser tocado pelo coração do Pai. Que o Espírito Santo possa gerar em você a ousadia de oferecer em sacrifício a sua vida. O que Ele quer? Ele quer você por completo. Ele quer a mim. Que Deus te abençoe.